E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o desempenho das operações de trade nessas últimas semanas, principalmente como que foi o resultado no mês de junho e também as razões que me levaram a fazer a solicitação da transferência de custódia do Banco Modal Mais para um outro banco. Então vamos lá! Para quem já me segue há algum tempo, já deve ter percebido que eu costumo compartilhar o resultado da carteira na virada do mês. Então lá eu comentei como que foi o desempenho, as notícias mais relevantes, quais condutas eu tomei em relação aos trades, mas de forma resumida. Eu tive um lucro bruto de aproximadamente R$3.000 entre as operações que eu fiz, o custo operacional e também os erros e acertos, porque teve momentos que eu abusei um pouco, abusei da sorte, comprometi uma parte relevante quando eu errei. A gente tem que evitar que isso aconteça. Então o meu lucro líquido, eu encerrei o mês com um lucro líquido de R$1.700. Considero que foi um bom resultado. Eu venho tendo uma certa dificuldade para ter essa consistência. Às vezes eu fecho o mês com um resultado R$200, R$300, às vezes negativo em 500, 700. Já tive mês com menos R$1.000, mas eu ainda estou buscando a consistência. Mas o que aconteceu essa semana passada que me fez repensar a condição na Modal Mais, me deixou bastante irritado e eu decidi solicitar a transferência de custódia. Terça-feira houve uma instabilidade. A corretora alega que a instabilidade aconteceu dentro do ambiente da B3, que a B3 até deu um feedback dizendo que o ambiente estava instável e que havia um delay no processamento das ordens. Delay, meus amigos, é atraso. Então você dizer assim, se a média de resposta entre uma operação e outra, entre uma ordem e outra, é de 40 milissegundos, 50 até 100 milissegundos, depende até da tua conexão, tem vários fatores, tá bom? Se houver um atraso de 1 segundo, 2 ou 3 segundos, o atraso é muito alto. Mas ainda tudo bem, acontece. A gente está falando de links de comunicação, de milhares de pessoas operando no mesmo instante. Então, algumas coisas são aceitáveis. Mas o que aconteceu na terça-feira? O ambiente, as plataformas da Modal Mais deixaram de responder. Nenhuma ordem foi aceita entre as 9h30 e aproximadamente 11h30 da manhã. Então imagina a situação, eu estava operando com robô, tinha feito um lucrozinho razoável de R$50, eu achei que o dia estava muito esquisito, falei, vou parar o robô e vou dar para encerrar o dia. Só que eu acho que eu me perdi, eu apertei 2 vezes no botão e minimizei a tela e não olhei, e eu deixei o robô ativo ainda. Então, pouco tempo antes do travamento, ele fez uma operação de short, ele entrou vendido. E aí eu estava olhando o canal do Renan, eu não lembro sobre o nome dele, mas ele fala em nome da Modal Mais, ele disse que não é funcionário da Modal Mais, mas é um parceiro modal, acredito eu. E ele estava comentando sobre possibilidades de trade, daí de repente o pessoal começou a entrar em desespero, falando que o ambiente estava travado, não sei o que. Aí eu parei e falei assim, pô, ainda bem que eu parei o meu robô, né? Eu falei, não, mas calma lá, eu acho que é bom eu dar uma olhadinha de novo para eu conferir se o meu robô não está com operação nenhuma em aberto. Estava com uma operação vendida. E nessa brincadeira de não poder fazer nada, e para minha sorte eu só estava com 3 contratos, eu vi operação vendida, mercado sobe, 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 sobe. De repente eu estava com 300, 400 reais de prejuízo. Mas o mercado estava muito lateral, então batia no topo, voltava para o fundo, batia no topo, voltava para o fundo. Eu oscilei entre prejuízo e lucro 2 vezes. Eu vi ficar no vermelho, de repente o mercado começou a seguir a direção a meu favor. Eu falei, bom, agora só falta a Modal destravar e eu fechar essa posição no positivo. Nada do ambiente normalizar. Voltou de novo pro prejuízo. Falei, ah não, cara, é brincadeira, eu tava no positivo, é a segunda vez que eu tô entrando no negativo. Voltou outra vez no sentido a meu favor. De repente eu tava com quase R$500 positivo. Para quem tava só com R$50, seria excelente eu poder fechar agora. Eu tentei falar com um canal de atendimento pelo Facebook,
Tentei falar com os telefones que aparecem no site, nenhum deles dava sinal, é como se os números não existissem naquele instante. Tentei falar com o chat. Cara, o chat é uma piada. Como o problema foi generalizado e estava todo mundo desesperado, adivinha em que posição da fila eu entrei? 1500. E o site tem também um tempo da sessão. Mesmo que você gere alguma atividade, mesmo que você esteja esperando na fila, ele expira a sessão. Em 1500 era óbvio que ia expirar. Depois de... eu não lembro ao certo, mas eu acho que é mais de meia hora. Depois desse intervalo de tempo, eu não tinha caído, acho que nem para a posição, não era ainda nem um milésimo. Mas de qualquer forma, o que aconteceu? A sessão expirou, eu fui obrigado a logar de novo na plataforma, e qual que era a minha posição? Acima de 1500. Eu falei, bom, esquece, eu não vou conseguir falar com ninguém da corretora. Esse é o problema mais grave. O travamento não é um problema tão grave assim, porque ele pode acontecer e acontece com todas as corretoras. Eu vi a Clear ter instabilidade também no dia, mas ela não parou, aliás, porque num dos momentos, no instante em que eu não conseguia passar ordem nenhuma, eu fiz um trade na Clear. Então eu até fiz para tirar isso ali, porque eu queria saber se fazia sentido o que a Modal estava dizendo. Que a B3 é que alegou que o problema era a instabilidade lá. Mas é como eu estou dizendo, 2 horas sem nenhuma operação. Eu não conseguia cancelar, eu não conseguia diminuir a posição, não podia fazer nada. Pois bem, no meio do chat lá na conferência que o Renan estava fazendo, ele sugeriu que o pessoal zerasse os limites da BMF. Eu não vi muito sentido, eu falei assim, mas para quem já está ferrado eu vou tentar também. Eu não acredito que isso vai zerar a posição automaticamente. Qual que é o detalhe disso? Quando você fala que o limite é zerado, ele vai atuar em cima de quantos contratos você pode operar no dia. Então, para minha situação, não era tão bom fazer isso, e eu esqueci que eu tinha feito isso. De repente o ambiente normalizou, a Modal avisou que tinha normalizado, e aí eu falei, deixa eu ver a situação, eu ainda estou com a ordem aberta, o que aconteceu? Olhei de novo o Home Broker, aí eu vi que a minha ordem foi rejeitada, aí eu lembrei da zeragem da BMF. Subi de novo os valores, aí dei uma outra ordem, eu tinha pedido já para o pessoal pro atendente pelo comunicador do Facebook para zerar a posição para mim. Eu consegui zerar, depois eu falei irritado de novo lá no Facebook, aí eles foram atrás para fazer a zeragem, mas aí eles deram a ordem repetida. Aí eu entrei comprado, aí eu tive que encerrar de novo a posição. Até aí tudo bem. Não estava tudo bem em relação a ficar 2 horas sem poder fazer nada, não ter como conversar com ninguém, eu não consegui falar. O chat no Facebook não tive grandes resultados, porque como eu falei, a ordem que o atendimento gerou para mim foi depois das 2 horas e foi depois de eu fechar. Tanto é que eles abriram uma posição comprada quando eles fizeram isso. Então eu não consegui falar pelo telefone, o Facebook não resolveu. E o canal de atendimento do banco é uma piada. Falar com o gerente ou falar com o especialista é uma piada. Num momento desse não serve para nada. E aí isso me deixou bastante irritado. Mas aí eu ainda estava aceitando. Só que, como aconteceu, como eu comentei no vídeo passado, houve a instabilidade, o robô tentou fechar a posição várias vezes e novamente eu fui bloqueado. Então tudo bem, eu zerei tudo pelo Home Bank, mas eu falei assim, eu quero tentar continuar operando no dia seguinte, né? E eu fiz o pedido de desbloqueio no canal de atendimento deles na própria terça-feira, depois de meio-dia. Não foi durante o dia inteiro. Chegou no dia seguinte, meio-dia de novo, eu falei, vem cá, vocês estão de brincadeira comigo, já fiz a solicitação de desbloqueio. O cara, não, eu vou solicitar outra vez, vou pedir uma prioridade. Já começa errado aí. O atendente, eu tô numa situação que a corretora diz que é para traders, então eu preciso de uma coisa rápida. Se eu já expliquei a situação para esse atendente, ele tem que falar diretamente com o pessoal da parte operacional da plataforma e tirar o bloqueio no mesmo instante. A Clear faz isso. Esse é um ponto positivo para a Clear. Não vou dizer que a Clear não tem travamento, porque ela tem também. Mas a parte de comunicação com eles não dá para comparar. Tudo bem, aí eu tive esse problema de novo com a Modal. Fiquei bastante irritado, foi um segundo dia sem poder fazer nada. Você quer saber do que mais? Eu vou encerrar, não vou mais tentar fazer operações pela Modal. E também eu não vou manter a custódia mais nesse banco não.
Então eu vou fazer a solicitação da transferência de custódia. É só preencher um formulário STVM e enviar para a corretora, né? Pois bem, vocês acreditam que até nisso é enrolado? A gente precisa entrar em contato com o atendimento, falar que quer fazer uma solicitação de transferência de custódia, eles vão passar para a equipe de transferência de custódia, aí alguém da transferência de custódia vai entrar em contato com você para dar início ao processo. Sabe quando que eu pedi a transferência de custódia? Na quinta-feira. Até hoje não falaram nada comigo. E é engraçado porque eu já fiz a transferência de custódia da MyCap, eu já fiz da Rico e eu já fiz da Gradual. É imediato. Quando você solicita, eles já falam, ó, o endereço que você tem que enviar é tal e o formulário é esse. Aí alguns vão dizer se eles querem ou não que você faça o reconhecimento de firma. Mas fora isso, é muito rápido. Então, se até nesse ponto eu estou vendo que a Modal ela cria problema, então eu não quero mais continuar com a minha conta na Modal. A razão foi essa. Eu vou continuar com a parte especulativa na Clear. Eu sei que essa semana eu já fiquei estressado, não devia ter operado, porque o meu emocional já não estava muito legal para fazer isso. Então eu perdi R$900 durante essa semana. Quando a Modal ela voltou a funcionar, ela voltou comigo tendo que fechar a operação do jeito que estava lá nos R$300. Eu já tinha ido para menos 700 quando estava travado o ambiente. Eu falei, então é melhor fechar logo a 300. E aí fiz mais besteiras no decorrer da semana, não era um dia bom para fazer a operação. Mas eu vou deixar o robô, não vou mais atuar, porque eu acho que é muito... Eu comentei no vídeo anterior que eu poderia corrigir os erros do robô, esquece isso, não dá. É melhor deixar o robô errar e acertar, porque a taxa de acerto dele ela tem se mostrado razoável. Então eu não tenho que tentar corrigir nada. E vamos ver, eu vou continuar atualizando vocês, eu espero que eu tenha resultados melhores. Eu estava indo tão bem, cara, tinha que ser essa semana. Ô Modal, é Modal menos, não é Modal mais não, mas tudo bem, faz parte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, fica a dica aí para vocês também, fiquem atentos. Então, um excelente final de semana para todos, até mais, tchau, tchau.